Senhoras e senhores, o Grêmio está na final. Com muito mais drama do que necessariamente futebol, o Grêmio consegue estar na final do Campeonato Gaúcho e provavelmente, essa hora você já sabe, mas eu tô gravando o vídeo, vai ser clássico Grenal. O Gemerson e o Quinteiros fizeram de tudo para que isso não acontecesse. E esse vídeo aqui, a minha ideia é analisar exatamente essa situação. Mas o Gustavo Martins com bola rolando e o Thiago Volpi, nos pênaltis, de novo, salvaram a vida gremista. E aqui, eu absolutamente não sou fiscal de opinião alheia, cada um pode dar a sua visão. Quem quiser ver pelo lado positivo e comemorar, sinta-se perfeitamente à vontade. Tá tudo certo, o Grêmio foi pra final e no resultado é o que importa. Se vai ter campeão, ninguém vai lembrar de nada. Mas, quem tiver mais preocupado e pensar o seguinte, olha, para clássico Grenal numa final, para uma decisão de gauchão, ou até mesmo pensando a longo prazo numa temporada, tem coisas para se ficar alerta. E esse vídeo vai tratar sobre isso, eu não tenho como esconder. Esse vídeo é para KTO, kto.bet.br, a casa do JB, de todo mundo do Debate Raiz, que eu te aconselho agora na final do Gauchão. Vai lá para brincar, para te divertir, sabendo que é uma casa, e aí, como casa de aposta que é, vai ter ganho e vai ter perda. Às vezes tu vai acertar, às vezes tu vai errar. Faz parte da brincadeira e por isso é entretenimento. Tal qual a gente brinca e se diverte e gasta a nossa grana em troca de entretenimento em qualquer lugar. Não coloca a grana que tu tem reservada, que tu tem para pagar uma conta, não. Tem 10 pilinhas sobrando, 20, quer brincar? Bom, vou nesse, vou naquele, e aí tu vai ganhar e vai perder, tá bom? Aqui na descrição, no primeiro comentário, vai ter meu link da KTO exclusivo para quem tá aqui no canal. Gente, eu sei que o Gemerson vai ganhar as manchetes e eu vou falar absolutamente sobre ele, mas eu preciso falar sobre Gustavo Quinteiros. Eu sei que o Gemerson foi protagonista negativo, mas assim, eu não posso esquecer que mesmo com 11 contra 11 as coisas não estavam acontecendo. Se a gente pensar no treinador, a real é a seguinte, o Grêmio não tinha uma boa escalação, porque eu não consegui até agora entender, por exemplo, por que ele coloca o Cristaldo pelo meio e o Monsalve lá na ponta esquerda. Ele não ganha um armador pela esquerda com o Monsalve e o Cristaldo não subiu de produção com ele. Ou outra, eu não sei necessariamente o porquê que esse time não está conseguindo jogar bem. Algumas escolhas, estratégias do treinador não estão acontecendo. Elas vão muito bem em alguns jogos, mas assim, cara, pontualmente tem 3, 4 partidas que a gente vê dizer, opa, o Grêmio jogou bem. Só que tem outros 3, 4 jogos que o Grêmio é muito abaixo. E esse do Juventude foi um desses. Um muito abaixo. Ah, mas teve a expulsão. Antes da expulsão, o Grêmio já não estava jogando bem. Antes da expulsão, com 11 contra 11, as coisas já não estavam acontecendo. E aí o Quinteiros, pra mim, pra completar, primeiro, o time tá mal 11 contra 11. Toma a expulsão. Não vou dizer ali naquele final de primeiro tempo, ele só recua o Cuejar, tá tudo certo. No intervalo ele faz 2 substituições, mas o Grêmio continua jogando com 2 linhas de 4, só um jogador lá na frente, sem conseguir ter escape. Mas, poxa, tu vai jogar recuado, retrancado contra o Juventude em semifinal de Campeonato Gaúcho, sabendo que é uma bola que encaixe deles e acabou, tu perde toda a tua situação. O Grêmio aceitou ser bombardeado, estratégia completamente errada do treinador. Quando ele pensa em sair, o que ele faz? Ele tira o Bright White, o melhor jogador do time, talvez, quiçá, do estado, um dos melhores do Brasil, para colocar o Arezzo. Também não consegui entender absolutamente nenhuma utilidade nessa situação. Quando a coisa parecia já, vamos dizer assim, bom, não tem mais o que o técnico estragar, ele vai lá, no meio de uma confusão, o Grêmio já tinha feito o seu gol, agora é pênalti, não era interessante pro Grêmio estar no meio da confusão, o Juventude, o psicológico do Juventude é que estava abalado, o Grêmio tinha feito o gol que levava para os pênaltis, então, moralmente, tu tava superior na parada, ele vai lá e dá uma cotovelada num companheiro, cara, ele não podia fazer nenhuma circunstância, mas ele fez numa circunstância que não é nem favorável pro Grêmio, o Grêmio não precisava da confusão, mas tá bom, beleza, confusão, aquela coisa, os caras estão no nervos à flor da pele, só que eu acho que você não vai concordar que o técnico gremista, que não tá em campo, não tá desesperado, que nem os caras estão, né, com abatimento a 282 por hora, ele não pode fazer aquilo, não há justificativa para ferir um colega de trabalho, uma pessoa que tá ali trabalhando, que nem fez nada absolutamente demais, não tinha o porquê ter aquela atitude. Então o Quinteiros erra na preparação do jogo, porque o Grêmio entrou a passo de formiga e sem vontade. Isso é treinador, isso é muito do treinador. Ué, qual é o motivo pro técnico fazer isso? A outra questão, ele, pra mim, escala mal. Depois,
A postura é equivocada pro segundo tempo. Na troca, também o melhor do time sai, mas ora bolas, tu precisa de um gol, pelo menos um gol, resolveria a vida gremista ali naquele momento e tu tira o Bright White. Eu não consegui entender, talvez tenha alguma explicação, o cara lesionou e tal, e eu posso estar sendo injusto nessa parte pelo menos. Mas aí não tem como aceitar o que ele faz fora dos gramados. Absolutamente não tem como entender tudo que o Quinteiros foi fazendo nesse jogo. Porque tem algumas escolhas, cara, eu tento entender. Por exemplo, outra, o Cuejar. O Cuejar. Tá na cara que o Cuejar tá morto. Morto, não, desculpa. Tá na cara que o morto era o pensamento do Gustavo, do Christian Oliveira. Tá na cara que ele tá muito abaixo fisicamente. Tá na cara que, cara, ele tá sentindo o aspecto físico. Hoje, se alguém no Grêmio chegar e dizer assim, olha só, repensamos aqui pra final, nós vamos poupar o Cuejar, pelo menos da primeira final, pelo menos da primeira partida nós vamos poupá-lo, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai te preparar, vai pensar em ti para um segundo jogo, ou quem sabe até pro brasileiro. Faz uma espécie de mini pré-temporada, 10, 15 dias apenas de treinamentos físicos pro Cuejar. Eu não brigaria em absoluto. Vai jogar o Camilo, que fisicamente está melhor condicionado, está muito mais interessante a condição física dele, e isso vai fazer vai decidir a parada. Se a gente olhar o jogo como um todo, mesmo no 11 contra 11, depois 11 contra 10, o Grêmio nunca teve um padrão de jogo, um jeito de jogar, uma situação interessante. Eu insisto, o Cristaldo não subiu de produção tendo o Monsalve ao lado, e o Monsalve foi prejudicado por estar armando pela esquerda, que absolutamente tu não ganha um ponta, não ganha um meio armador, tu não ganha nada. As escolhas estão equivocadas. Tem um jogador que se sacrificou demais pelo time, que foi o Christian Oliveira. O Christian Oliveira, cara, esse menino deixa a vida dentro de campo. Ele tá dando a vida, ele tá deixando tudo que ele pode. Ele diz assim, ó, tá aqui, ó, o que eu posso entregar é isso. E aí no final, claro, entra o Edenilson na vaga dele, porque ele tá extenuado, tá exausto, tá exaurido. Ele tira tudo que ele tem, ele entrega pro time tudo que ele pode. E aí, evidentemente, chega uma hora que, mas o cara não aguenta mais. Sim, é ele contra o mundo, basicamente, porque era um time do Grêmio todo lá atrás e ele tentando sair para jogar e tentando fazer o que poderia. E sim, é óbvio que eu vou falar sobre o Gemerson, mas eu quis inverter um pouquinho a lógica, porque eu sou meio do contra às vezes mesmo, mas eu quero inverter um pouco a lógica, porque eu sei que todo mundo vai falar do Gemerson. O Gemerson é culpado, mas não só ele o culpado. Mas a realidade é que o Gemerson precisa ser colocado hoje como um jogo que ele foi pouquíssimo inteligente. Ele foi pouquíssimo inteligente. Bom, ele não precisava ter feito a falta do primeiro gol. Ele não precisava do primeiro gol, do primeiro amarelo. Que é o Wagner Leonardo tá dando cobertura para ele, e ele vai e tenta fazer uma falta num jogador que tem o Wagner Leonardo, ele que tá do lado, e mais o goleiro. Tem 3 caras pro cara vencer, não tem nenhum sentido ele fazer aquela falta. Leva o cartão amarelo. Sabendo que tu tem um cartão amarelo nas costas, tu não simplifica o jogo, não recua a bola, não toca para a lateral, tenta sair driblando e automaticamente se ferra e ainda faz a falta, tendo o mundo pro jogador do Juventude que tá na lateral do campo percorrer, e ainda uma zaga do Grêmio que tá minimamente posicionada. Poderia um Cuejar da vida fazer a cobertura, poderia o Wagner Leonardo chegar e dar o bote, cara, e tinha muito campo. Todo mundo viu o lance. Ele foi pouquíssimo inteligente. Ele foi um cara... ele não conseguiu jogar. E aí, eu acho que a aleatoriedade do gol do Grêmio pode ser um sinal dos deuses divinos pro Quinteiros dizer assim, cara, olha só, tu tem que colocar o Gustavo Martins. Porque, vamos lá, Gustavo Martins, eu coloquei aqui, o Gustavo Martins salva num primeiro momento, e ele faz o gol. O gol é completamente aleatório. O gol é completamente aleatório e a gente tem que falar sobre isso. Mas eu vou chegar lá. O Gustavo Martins, para mim, poderia ter ido melhor no segundo gol do Grêmio. Que é o cruzamento do Nenê, que eu acho que é o cara cabeceia na frente do Gustavo Martins. É o segundo? Você sabe qual é o gol que eu tô falando. E aí o fato é o seguinte, ele poderia ter ido bem melhor. É o segundo, que o outro é do Nenê. Isso, o Gustavo Martins poderia... É no primeiro. Esse é o primeiro gol. O Gustavo Martins, o cara cabeceia na frente dele. Ele deixa o cara tomar a frente e ele não consegue tirar. Ali ele já poderia ter ido melhor. No gol do Grêmio é um escanteio que tem um escanteio cobrado no segundo poste, a bola volta e volta. Não é treinado aquilo. Absolutamente, porque o Gustavo Martins não tá para aquela jogada, ele tá para cabecear lá na pequena área, ele tem que voltar, tanto que ele dá uma bicicleta que, cara, por pouco não atinge o adversário. A gente vai... O Juventude, imagino que essa hora que eu tô gravando tá reclamando a vida por esse lance, mas o fato é que
Foi uma bicicleta, o juiz deu o gol legal, só que não é um gol trabalhado. Esse é o meu foco aqui, eu não quero falar necessariamente que não vai levar nada a falar sobre a arbitragem nesse vídeo. O gol não foi trabalhado, foi uma aleatoriedade do futebol. E isso precisa ser colocado. Mas essa aleatoriedade pode dar moral para o Gustavo Martins ser titular e aí junta com a expulsão do Gemerson e corrige um erro que está sendo cometido pelo técnico Gustavo Quinteiros, que está pedindo zagueiros, que está pedindo outros defensores e nesse quesito eu não consigo nem chegar aqui e dizer, olha, mas ele tem o Gemerson, ele tem o Eli, porque os dois não estão dando conta do recado. Mas tem o Gustavo Martins, então pelo menos testa o Gustavo Martins. Eu não sei se ele vai dar conta do recado, mas vai ser a chance da gente ver o Gustavo Martins com o Wagner Leonardo. E o Gustavo Martins vai ter que agarrar a oportunidade, que é uma coisa que até agora ele não fez, assim, de encher os olhos no time profissional e todo mundo bater panela na frente da arena, porque diz assim, o treinador tirou ele. Nem com o Renato, nem com o Quinteiros ele fez. E não é Maguri, tá? Gustavo Martins tá indo, deixa eu olhar aqui, ó, Gustavo Martins, acho que é 23 ou 24. Tem 22 anos, 11 de agosto faz 23 anos. Cara, 23 anos daqui a pouquíssimo tempo, né? Agosto nós já estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses. Cara, ele já tem maturidade o suficiente para gente chegar e dizer, opa, tá aqui a camisa titular do Grêmio, tu é titular, tem menino que joga aí com 17 anos e joga muito. Então assim, Gustavo Martins, é a tua hora, é absolutamente a tua chance. Mas tudo só aconteceu por um cara, chamado Gustavo Volpi. Cara, o Volpi tá se pagando, a contratação dele está sendo justificada pelo que ele fez na Copa do Brasil e por ter colocado o Grêmio na final. Talvez toda aquela chuva de críticas, ela vá se justificar com o Grêmio conquistando alguma coisa por conta do Volpi e mais, lá na Argentina, o Marquezin tendo que sair do jogo do Boca porque não queria bater pênalti, sei lá a explicação dele, mas o fato é que aconteceu, ele não bateu, e automaticamente o Boca é eliminado. E quanto aqui, o goleiro extremamente crucificado pela torcida, não só pela imprensa, a imprensa também, mas muito o torcedor criticou. E o cara tá dando a volta por cima dentro de campo. O Volpi tá sendo, pelo menos até o momento, um destaque. E agora esse mérito precisa ser colocado para ele. Aliás, foi o que eu disse. O Gemerson e o Quinteiros tentaram tirar a classificação gremista. O Gustavo Martins e principalmente o Volpi foram lá e salvaram. Agora é aquela história, é Grenal. E Grenal é aquilo, muda tudo, é muito mais brigado que disputado, é muito mais na camisa, na raça, na imposição, do tal. Claro que tem futebol, mas não é só isso. Grenal e é final não se joga, se ganha, aquela coisa toda. Mas se tu chegar e pra mim disser assim, tá, JB, beleza, mas gauchão, pra mim é pré-temporada, eu vejo o gauchão como pré-temporada, imagino que você também possa ver isso, enfim, pô, mas podia estar jogando mais, podia ter uma solução ali no meio, o Cuejar podia estar melhor fisicamente, pô, os laterais, né, numa dessas, o João Pedro até voltou a jogar bem, mas ó, podia ter essa combinação, o Bright White assim, cara, tá tudo certo e eu acho que é justo olhar isso, mas não vai ser agora que vai se resolver essa situação, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.